Bom, eu vou falar sobre um pouco sobre a introdução dos processadores AMD e, bom, esse trabalho ele tem um objetivo através do levantamento realizado por uma pesquisa, né, de referência teórica e também tem como foi que surgiu e pelos quais motivos que foram criados, né? Então, as características, os modelos implantados no decorrer do tempo, com a necessidade também, com a modernidade, com o avanço tecnológico. Então essa parte aqui a gente tem que ver que eles foram criados de acordo com o que era possível fazer na época e depois foram cada vez mais melhorando a capacidade, o processamento e foram, né, atualizando os componentes e as coisas para melhorar o desempenho do processador. Segundo ponto aqui, no decorrer da pesquisa, será traçada uma linha de tempo, né? Vai ser delineado tempo a tempo de como foi feito esse estudo e essa pesquisa para ser apresentado aqui nesse vídeo para vocês, né? E vai ser colocado de uma maneira bem breve e resumida os processadores que tiveram em destaque, abrangendo também quais eram as vantagens que os mesmos traziam durante as respectivas fases de utilização, como citei anteriormente, falei lá. Vamos fazer, né, na linha do tempo dele certinho, vamos colocar o que cada um fez em determinada época, né? Isso vai ser bem importante para poder a gente se colocar nas épocas e entender a capacidade de cada processador naquele determinado momento, tá? Temos que ter isso em mente, porque nunca você vai comparar um computador aqui hoje, 2020, um computador com um processador de, sei lá, botar nem muito tempo, botar tipo algo entre 5 anos atrás, por exemplo, a potência é muito diferente, não é a mesma coisa. Vamos destacar também, levando em conta que os processadores, uma vez os fabricantes de processadores, uma vez fabricados, vários modelos foram desenvolvidos até chegar nos que temos disponível atualmente no mercado de informática. E falando um pouco mais aqui, um breve histórico, a AMD foi fundada em 1969 e no seu começo chegou a produzir chips sob encomenda, então ela não era uma empresa autônoma para fazer e produzir, ela simplesmente pegava as encomendas que as pessoas tinham, elas produziam o chip e vendiam de volta. Foi assim que eles começaram a entrar no mercado de processadores, né? E fazem até mesmo para a própria Intel, que hoje em dia são concorrentes as duas, né? Conseguiu crescer dessa forma. E aí a AMD ofereceu muitos produtos de baixo custo que acabou tornando a própria referência, né, de produtos para poder o mercado está precisando, porque tudo tem o seu lado A e o seu lado B. Sempre tem gente que gosta mais do Intel, tem gente que gosta mais da AMD e assim sucessivamente, né? Os componentes também um não dá no outro, não condiz. Uma placa-mãe da AMD com um processador Intel, por exemplo, eles não dá para usar junto, tem que ser determinado. Cada um tem que ser o seu modelo, né? Aí aqui, a sede dela foi na Califórnia, a fornecedora mundial de circuitos integrados para mercados de computadores pessoais. Então aqui ela foi lançada justamente para o pessoal que queria ter um computador em casa, pessoal. Eles têm que entender essa diferença, porque tem computador que é utilizado para servidor, para empresa, tem o teu pessoal, que é o que você usa, entendeu? Então cada computador ele tem a sua função e o seu tipo de processador para que ele desempenhe determinada tarefa nele. Na Europa, no Japão e na Ásia também tem, né? Tem a Intel lá, tem a AMD, tem uma história bem parecida em relação ao desenvolvimento das duas. E como eu já havia implementado, né, antes, um passo atrás da sua concorrente, sempre ela, né, como ela começou depois, a AMD sempre teve um pouco atrás, né, das outras marcas no caso. Mas hoje em dia ela é bem pare a pare mesmo, cada um. E a gente não consegue ter tanta diferença assim, visualmente vendo e falando, não. Mas eu espero que você tenha entendido. Essa é uma pequena introdução, né, de como que foi, como que surgiu. E a partir de agora veremos então alguns dos principais modelos de processadores criados na história da AMD, constituída pela sua família. Ok? Então um abraço, muito obrigado e vamos para o próximo tópico. Oi, boa noite. Meu nome é Delton Souza e eu vou explicar um pouco sobre os processadores AMD na década de 70, que foi a época que eles iniciaram seus produtos.
no caso, eles eram parceiros da Intel na época, né? Mas eles resolveram se separar, aí a empresa resolveu criar os seus próprios processadores para obter lucros, né? Mas na época, os processadores deles eram um pouquinho abaixo, né, da Intel. E aí eu vou explicar alguns processadores que eles iniciaram na época de 70. O primeiro é o AMD 286A. Em 1982, a AMD lançou no mercado um dos seus primeiros processadores, o 286A. Ele vinha com velocidade de 12 MHz e 16 MHz. Não representava um grande avanço tecnológico, porém tinha alguns recursos muito interessantes. Um deles era o emulador SEM, que possibilitava o programa sair no modo de produção, coisa que a Intel 286 não podia fazer. O outro foi o AMD 386A. No início de 1905, a AMD lançou uma versão do antigo 386 com algumas melhorias. O processador do 386, assim como o 386 da Intel, este novo processador possuía suporte de 32 bits e vinha com velocidades entre 16 MHz e 40 MHz. Exemplo da Intel, a AMD fez duas versões deste produto. Uma com um novo suporte de 32 bits e outra apenas o antigo com 16 bits. Eu vou falar sobre a terceira, que é a AMD 486. Desde que a Intel lançou o modelo 8486, ela lançou o processador, o que pode ser considerado o único da popularidade da AMD. Ele vinha na velocidade de 22 a 50 MHz. Você vê que aumentou já, né? Velocidade. É um processador matemático integrado. Aí depois vejo o AMD 586. Após ter assistido ao lançamento de sucesso do novo processador Pentium da Intel, a Intel já tava com o processador bom, né? Que era Pentium, né? Que não tinha pra ninguém na época. Assim fizeram o processador 5,5x86 da AMD. Nada mais era que o 486 clock de 133 MHz, que no caso, né, a Intel puxava 150 MHz, era bem abaixo a velocidade da AMD 586. Aí a última que eu vou explicar é a AMD K5, né, que já que a Intel estava com um Pentium muito bom, eles resolveram criar o K5 porque eles tentaram revolucionar, né? O K5 era digamos, o divisor de águas para eles. Mas eles não conseguiram porque a AMD ela conseguiu lançar um de 103 MHz, não chegava nem perto, porque na época a Intel ela conseguia 150 MHz mas esse K5 deu trabalho para Intel, porque eles tiveram que penar para conseguir fazer um bom. E aí os próximos colegas vão explicar os próximos processadores. Obrigado. Puxava 150 MHz, era bem abaixo a velocidade da AMD 586. Aí a última que eu vou explicar é a AMD K5, né, que já que a Intel estava com um Pentium muito bom, eles resolveram criar o K5 porque eles tentaram revolucionar, né? O K5 era digamos,
o divisor de águas para eles. Mas eles não conseguiram porque a AMD ela conseguiu lançar um de 103 MHz, não chegava nem perto, porque na época a Intel ela conseguia 150 MHz e aí, mas esse K5 deu trabalho para Intel, porque eles tiveram que penar para conseguir fazer um bom. E aí os próximos colegas vão explicar os próximos processadores. Obrigado. Eu irei falar agora sobre o processador AMD K5. A AMD precisava de um produto que pudesse competir com a sua concorrente, então ela lançou seu projeto de processador, o AMD K5, que foi um processador desenvolvido de forma independente, que diferente das versões anteriores de processadores da AMD, que eram desenvolvidos e baseados em modelos da Intel. Esse processador é desenvolvido em arquitetura de 32 bits. Ele foi planejado para ser lançado em 1995, porém houve alguns problemas e ele teve que ser lançado em 1996. A AMD teve um pouco de trabalho ao produzir esse processador, pois ele limitava-se até uma velocidade de 116 MHz, enquanto a sua concorrente alcançava facilmente a velocidade de 150 MHz. Falando sobre o processador AMD K6, que apesar da nomenclatura K6, ele não foi um processador que se derivou do K5, ele foi um modelo baseado um projeto de processador, o NX686, criado pela empresa NextGen, que a AMD comprou esse projeto e adaptou após essa compra. O K6 sendo um processador que usava o cache L1 com 64 KB e o L2 para a placa-mãe. Diversos testes foram feitos e apontaram que o AMD K6 era um processador superior ao Intel Pentium, e não só superior, mas também ele chegava próximo em questão de desempenho ao Intel Pentium Pro, e só que por um preço bem mais em conta. Isso fez com que a Intel lançasse o seu novo processador, o Intel Pentium 2, mesmo usando um chipset antigo. Agora eu irei falar sobre o processador AMD K6 II. Com o surgimento do Pentium MMX, onde a tecnologia era um importante fator para o consumidor, a AMD estava tentando encontrar um meio de concorrer com a tecnologia da Intel. A incorporação de 27 instruções ao seu K6 II, chamada de tecnologia 3D Neo, fazia com que o processamento gráfico tridimensionais por meio de placas aceleradoras se tornasse mais rápido. Além disso, o seu novo K6 II vinha com uma velocidade a partir de 300 MHz e um barramento de 100 MHz. Essa nova tecnologia, quando suportada pelos programas e aplicativos, apresentava resultados fantásticos, até mesmo em comparação ao Pentium 2. Isso tornou o K6 II o processador famoso e o mais vendido da AMD. O AMD K6 III foi uma resposta ao lançamento da Intel, o Pentium 3. Fabricado em 1999, o AMD foi produzido com uma velocidade de clock de 400 MHz. Durante algum tempo foram realizados testes que comprovaram que o seu desempenho era facilmente superior ao Intel Pentium 3. Por trabalhar com uma metodologia de fabricação de 0,25 microns, ele não podia ultrapassar a velocidade de 500 MHz, além de produzir bastante calor. Agora eu vou estar falando sobre o processador AMD Athlon. Athlon é o nome da marca aplicada a uma série de microprocessadores compatíveis com 32 bits, planejado e fabricado pela AMD. O AMD Athlon original, atualmente chamado de AMD Athlon Classic, foi o primeiro processador da sétima geração de 32 bits e o primeiro processador de desktop a alcançar uma velocidade de 1 GHz, lançado em 23 de junho de 1999.
O seu problema é que ele superaquecia devido a trabalhar com uma metodologia de fabricação de 0,25 microns, diferente da sua concorrente, o Pentium 3 da Intel, que gerava menos calor. Processador AMD Thunderbird. Esse processador foi fabricado em uma metodologia de 0,18 microns e traz também como destaque o uso do cache L2 integrado, que além de melhorar o seu desempenho, reduz o custo de produção e consequentemente o seu preço de venda. A partir daí então foi capaz de produzir processadores que alcançassem uma velocidade de clock maior e também permitiu o lançamento do processador Duron, que substituiria o processador K62 em processadores de baixo custo. AMD Duron. O Duron é um processador compatível com 32 bits lançado pela AMD em 19 de junho de 2000, lançado como uma alternativa de processador de baixo custo ao próprio AMD Athlon, assim como fez a sua concorrente Intel com o Celeron. A linha Duron foi descontinuada em 2004 e retomada com o Sempro. O Duron conta com um cache L2 embutido de 64 KB e um cache L1 de 128 KB, totalizando 192 KB. AMD Athlon MP. O Athlon MP é um processador altamente estável para servidores da AMD, atendendo assim então uma grande variedade de necessidades de computações incorporativas. Ele utiliza uma tecnologia denominada Smart MP, com 2 barramentos de sistemas ponto a pontos independentes, com a facilidade de aumentar a largura de banda disponível neles. Essa tecnologia inovadora permite uma comunicação de alta velocidade entre os processadores, ajudando a reduzir uma latência de transferência e na contribuição para ambos os processadores, e trabalham no máximo do seu potencial. AMD Athlon 64. O Athlon 64 é um microprocessador da AMD, lançado em 23 de setembro de 2003. Nele foi introduzido o processamento de 64 bits, mas mantendo a compatibilidade com programas de 32 bits. Outra característica importante e inovadora é o seu controlador de memória integrada. Ele contava com um cache L1 de 64 KB para instruções e 64 KB para dados e 512 KB ou 1 MB de cache L2. Na prática, o fato de ser um processador de 64 bits não tornou o Athlon 64 muito mais rápido. Mesmo em aplicativos otimizados, os ganhos de desempenho surgem mais devido ao controlador de memória integrada e aos novos registradores. A principal vantagem dos processadores de 64 bits foi derrubar uma limitação inerente de todos os processadores de 32 bits, que são capazes de acessar apenas 4 GB de memória RAM, um limite que está se tornando uma limitação grave em cada vez mais situações. O Athlon 64 deu origem ao Athlon X2, o primeiro processador dual-core da AMD, onde temos 2 processadores Athlon 64 no mesmo encapsulamento. E por fim, na tabela a seguir, nós temos um rápido comparativo entre os processadores Intel e os seus equivalentes da fabricante AMD. Começando pelo Pentium da Intel e seu equivalente, que seria o K5 da AMD, os primeiros esses, né? O Pentium Pro com o equivalente K6 da AMD, o Pentium 2 e o surgimento do Celeron e os equivalentes K6 2 e K6 3 da AMD. Logo em seguida o Pentium 3 e uma outra versão do Celeron, Coppermine, e o seu equivalente na AMD Atom K7. Depois nós temos o Pentium 4 e o Pentium D Celeron e Celeron D, e os equivalentes na AMD, o Atom Thunderbird, o Duron, Atom XP e o Duron Morgan, e o Sempron 32 bits logo após o Atom XP. Continuando nessa linha do tempo, né, de comparativo, nós temos o Intel Core 2U, o Pentium E Celeron e uma outra versão do Core 2U, que seria o Core 2 Quad. E os equivalentes na AMD seriam o Athlon X2 para o Core 2U, o Phenom X4 e X3 para o 2 Quad e o Athlon X2.
E por fim nós temos o Atom na Intel e os seus equivalentes na AMD, o Phenom X4 e X3 e o Athlon X2 e Core i7, Core i5 e Core i3 da Intel, né, como os mais recentes, e na AMD os mais recentes, o Phenom 2, X4, X3 e X2 e o Athlon 2, X2 e X4. Concluindo então, ao longo da pesquisa e levantamento obtidos, né, através do referencial teórico que nós utilizamos para estar realizando essa pesquisa até aqui, né, nós podemos observar que os processadores, né, também conhecidos como CPUs ou unidade central de processamento, é uma peça fundamental, né, para a arquitetura dos computadores, né. Não estamos falando apenas dos PCs, né? Como também celulares, videogames, smartphones, tablets, todos esses dispositivos precisam de processadores para o seu bom funcionamento. Então esse componente tão vital é responsável por carregar e realizar as operações aritméticas e lógicas, né, de que os programas de computador fazem uso, né, se utilizam. Portanto, nada funciona sem o famoso ou a famosa CPU. Para tanto, né, nós focamos nos processadores fabricados pela AMD, né, exploramos seus conceitos, características e definições desde quando surgiram até hoje, né, até hoje em dia, né, com a crescente demanda e oferta no mercado de tecnologia da informação, que é cada vez mais crescente, né, e muito tempo foi percorrido até que nós chegássemos aos modelos atuais dos processadores que nós temos hoje, né, porque nós demoramos alguns anos também para chegar a essa ideia de que hoje nós teríamos, né, processadores tão ágeis, né, e com esse funcionamento, né, atual, já que eles foram desenvolvidos na época, né, especificamente para determinado tipo de máquina, para determinado tipo de modelo. Então isso era relacionado muitas vezes ao fato de que cada computador era com uma plataforma diferente e cada processador então teria que ter compatibilidade para esse determinado tipo de máquina, né? Então muitas vezes existia incompatibilidade até mesmo entre os próprios modelos de um mesmo fabricante. E por incrível que pareça, isso não chegava a ser uma barreira preocupante na época, visto que a produção de software ainda não era alta e não existiam muitos programas disponíveis. Portanto, para que existisse essa união entre todos os componentes de uma determinada máquina, os fabricantes, no caso a AMD, né, tiveram que inovar e desenvolver microprocessadores e processadores capazes de possibilitar esse modelo adequado de compatibilidade entre as peças utilizadas no computador, como também atender à realidade crescente do usuário na utilização, né, destes computadores pessoais que fossem mais ágeis e também produtivos, com a finalidade de conquistar sua fatia, né, no mercado e competir com a concorrência que estava despontando na época.